O vídeo começa com o Damon abordando essa garota em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a mulher já responde que vai chamar a polícia para ele e que ela não quer ser incomodada e sai andando sem dar nenhuma moral. Ele pergunta se ela não vai parar para falar com ele e ela responde que não e o ignora. Ele então caminha até a sua gloriosa Lamborghini. Mas quando a mulher vê que o cara tem uma Lamborghini, na mesma hora ela dá meia volta e vem falar com ele toda interessada. Ela então pede desculpas por ter falado tudo aquilo e fala que ela está um pouco mal-humorada hoje. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que se chama Damon. Ele então pergunta se ela vai chamar a polícia para ele. E ela responde que não, que ela está tendo um dia péssimo e pede desculpas novamente. Ele então fala que tudo bem e que não tem nenhum problema. Em seguida, ele fala que quer chamar ela para entrar no carro com ele, mas que está com medo dela chamar a polícia para ele e brinca com ela de forma humorada. Ela responde que quer entrar no carro dele porque está muito frio aqui fora. E que não vai ser mais rude com ele, porque ela não é desse jeito. Em seguida, ele fala que então ela pode entrar na sua Lamborghini. Ela não perde tempo e entra na máquina do Damon sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar, se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. E me digam aí o que vocês acham. Já dentro do carro, o Damon pergunta por que ela está tendo um dia difícil. E ela responde que é porque o rapaz que ela estava, ele não está deixando ela feliz. E fala que ela é uma mulher que precisa que o homem cuide bem dela. Ele então pergunta se é para o homem abraçar ela e falar para ela que tudo vai ficar bem nas horas bem difíceis. Ela responde que não é nada disso e que ela precisa de um homem que compre tudo o que ela quer e não deixe ela ficar sem nada. Na sequência, o Damon fala que vai tirar uma foto dela para deixar de recordação e ela faz até pose. Mas na sequência, o Damon fala que vai mostrar para os amigos dele a garimpeira de ouro que ele conheceu e fala que ela é muito interesseira. E fala também que não quer mais nada com ela. Ele então desce do carro e dá meia volta e vai até a moça e fala para ela descer do carro porque ele não balança com garimpeira de ouro. E pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro achando ruim e fala um monte de coisas. Mas no fim ela vai embora e acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta qual o nome dela. Porém, a garota trata ele com várias negativas e fala que tem namorado. Ele então pergunta se o namorado dela é bom para ela, e a mulher responde que sim. London então fala que ele seria muito melhor para ela, mas a mulher sai andando e o ignora completamente. Porém, quando ela vê que o London tem um Corvette, na mesma hora ela volta e vem atrás dele interessada. London então pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que foi muito rude e que ela não é assim, e que agora ela quer escutar o que ele tem a dizer. Mas London responde que ela disse que tem namorado. E ela então fala que o London disse que ela estaria melhor com ele. London fala que sim, mas fala que ela está de joguinhos com ele. E pergunta se ela está disposta mesmo em sair com ele para poder beber. A mulher responde prontamente que sim. London então fala que ela realmente é muito linda e que ele gostaria muito de sair com ela e deles passarem a tarde juntos. Porém, ele está pensando porque a atitude dela ali atrás foi muito negativa e que ela mudou de ideia muito rápido e que ele quer saber o porquê. Ela então responde que viu que ele é um cara legal e que também gostou muito do carro dele porque ela adora um carro esportivo.
Em seguida, o youtuber chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela então entra sem pensar duas vezes e vamos ver o que o London vai fazer. Já dentro do carro, o London pergunta o que ela quer fazer e ela responde que ela quer ir para o shopping para comer frutos do mar e depois fazer compras. London então pergunta se ela vai pagar por tudo isso e ela responde que não, que seria ele que iria pagar para ela. Ele responde que não é assim que funciona e que ele ainda nem a conhece para sair pagando as coisas para ela. Nessa hora, o London abre o jogo e fala para ela que ele não vai pagar nada para ela e que ela é muito interesseira e que ela só quis sair com ele por causa do seu carro e sua condição financeira. Ela fala que não é interesseira e que apenas quer um cara que seja bem sucedido. O YouTube então fala que ele não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso porque ele estava afim dela. Ele então fala que ela disse certo, que ele estava afim dela, mas não está mais, e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone, o Instagram dela, e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome.
Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim e ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste na interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham.
O youtuber então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O youtuber pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o youtuber fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O youtuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o youtuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kyle. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta qual o nome dela. Porém, ela fala que se chama Adriana e que não está interessada. Ele fala que só queria fazer amizades, porém ela responde que não está afim e sai andando sem dar nenhuma chance. Em seguida, Nair aceita o fora e vai na direção da Lamborghini. Mas quando a mulher vê que o carro de luxo é dele, ela tira a jaqueta e vai atrás dele toda interessada, batendo na porta do carro e pergunta se ele tem tempo para falar com ela. Ela então pergunta como ele tem um carro luxuoso como este. Nair fala com ela que ele tem a sua própria empresa. Ela então fala que agora ela pode falar com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que gostou muito do carro e que ele parece ser um cara legal. Ele então pergunta o que ela quer com ele. Ela responde que ele queria conversar com ela e pergunta se ele não quer mais. Nair fala que tentou falar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que estava meio estressada. Em seguida, ele desce do carro e fala que todos nós temos dias ruins, mas que não podemos descontar nas outras pessoas. Ela concorda com o que ele fala e fala que ele tem razão. Em seguida, ele pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E ela responde que sim, que com certeza. Ele fala que não sabia se ela iria passar o seu número e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, o youtuber fala que é novo na cidade e está procurando uma companhia para ajudar ele a conhecer a cidade. Ela então responde que pode ajudá-lo com isso e fala que ele vai gostar muito da cidade porque tem muitos lugares legais. Ele então fala que ela pode entrar no carro com ele para eles darem uma volta na sua Lamborghini. Dentro do carro, eles resolvem ir num bom restaurante para almoçar. E ela sugere almoçar no melhor restaurante mais caro da cidade. Ele fala que não tem problema e que ele vai pagar tudo. Porém, o Nair lembra ela que a jaqueta dela ficou lá fora e pede para ela ir buscar, e vamos ver o que o YouTube preparou de surpresa para ela. Ela desce do carro e vai até o lugar que ela deixou sua blusa e pega a mesma e volta até o carro para sair com ele. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha. Ele tranca a porta do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. E fala para ela tchau tchau garimpeira de ouro e acelera a Lamborghini e deixa ela ali sozinha. E no fim, a mulher acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo.
London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele, mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca. Mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas.
Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras, mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos, já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela, e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha, e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com o que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Naya fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Naya então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Naya. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Naya dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece.
Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo, e ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo, e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama, e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira, e a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya, que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse. Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa. Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele. Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha.
Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. E que ela demonstrou ser uma gold digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo, mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia, e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a mulher já responde que vai chamar a polícia para ele e que ela não quer ser incomodada e sai andando sem dar nenhuma moral. Ele pergunta se ela não vai parar para falar com ele e ela responde que não e o ignora. Ele então caminha até a sua gloriosa Lamborghini, mas quando a mulher vê que o cara tem uma Lamborghini, na mesma hora ela dá meia volta e vem falar com ele toda interessada. Ela então pede desculpas por ter falado tudo aquilo e fala que ela está um pouco mal-humorada hoje. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que se chama Damon. Ele então pergunta se ela vai chamar a polícia para ele. E ela responde que não, que ela está tendo um dia péssimo e pede desculpas novamente. Ele então fala que tudo bem e que não tem nenhum problema. Em seguida, ele fala que quer chamar ela para entrar no carro com ele, mas que está com medo dela chamar a polícia para ele e brinca com ela de forma humorada. Ela responde que quer entrar no carro dele porque está muito frio aqui fora e que não vai ser mais rude com ele, porque ela não é desse jeito. Em seguida, ele fala que então ela pode entrar na sua Lamborghini. Ela não perde tempo e entra na máquina do Damon sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar, se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. E me digam aí o que vocês acham. Já dentro do carro, o Damon pergunta por que ela está tendo um dia difícil. E ela responde que é porque o rapaz que ela estava, ele não está deixando ela feliz. E fala que ela é uma mulher que precisa que o homem cuide bem dela. Ele então pergunta se é para o homem abraçar ela e falar para ela que tudo vai ficar bem nas horas bem difíceis. Ela responde que não é nada disso e que ela precisa de um homem que compre tudo o que ela quer e não deixe ela ficar sem nada. Na sequência, o Damon fala que vai tirar uma foto dela para deixar de recordação e ela faz até pose. Mas na sequência, o Damon fala que vai mostrar para os amigos dele a garimpeira de ouro que ele conheceu e fala que ela é muito interesseira e fala também que não quer mais nada com ela. Ele então desce do carro e dá meia volta e vai até a moça e fala para ela descer do carro porque ele não balança com garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro achando ruim e fala um monte de coisas, mas no fim ela vai embora e acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Damon.
O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta qual o nome dela. Porém, a garota trata ele com várias negativas e fala que tem namorado. Ele então pergunta se o namorado dela é bom para ela, e a mulher responde que sim. London então fala que ele seria muito melhor para ela, mas a mulher sai andando e o ignora completamente. Porém, quando ela vê que o London tem um Corvette, na mesma hora ela volta e vem atrás dele interessada. London então pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que foi muito rude e que ela não é assim, e que agora ela quer escutar o que ele tem a dizer. Mas London responde que ela disse que tem namorado. E ela então fala que o London disse que ela estaria melhor com ele. London fala que sim, mas fala que ela está de joguinhos com ele. E pergunta se ela está disposta mesmo em sair com ele para poder beber. A mulher responde prontamente que sim. London então fala que ela realmente é muito linda e que ele gostaria muito de sair com ela e deles passarem a tarde juntos. Porém, ele está pensando porque a atitude dela ali atrás foi muito negativa e que ela mudou de ideia muito rápido e que ele quer saber o porquê. Ela então responde que viu que ele é um cara legal e que também gostou muito do carro dele porque ela adora um carro esportivo. Em seguida, o youtuber chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela então entra sem pensar duas vezes e vamos ver o que o London vai fazer. Já dentro do carro, o London pergunta o que ela quer fazer e ela responde que ela quer ir para o shopping para comer frutos do mar e depois fazer compras. London então pergunta se ela vai pagar por tudo isso e ela responde que não, que seria ele que iria pagar para ela. Ele responde que não é assim que funciona e que ele ainda nem a conhece para sair pagando as coisas para ela. Nessa hora, o London abre o jogo e fala para ela que ele não vai pagar nada para ela e que ela é muito interesseira e que ela só quis sair com ele por causa do seu carro e sua condição financeira. Ela fala que não é interesseira e que apenas quer um cara que seja bem sucedido. O YouTube então fala que ele não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso porque ele estava afim dela. Ele então fala que ela disse certo, que ele estava afim dela, mas não está mais, e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores.
Mas nessa hora chega o funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela, e a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro, e ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela.
Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham. O youtuber então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTube pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTube fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O youtuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o youtuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kylie. O vídeo começa com o Nate abordando essa bela garota. Ele aborda a mulher e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que o seu nome é Ashley. Nate então pergunta se eles poderiam conversar um pouco. E ela fala que é melhor não. O YouTube pergunta por quê e pergunta se ela namora. Mas a moça não responde. E o rapaz diz que acabou de se mudar para cá e que ela poderia lhe mostrar a cidade. E a garota continua andando. Ele pergunta se ela não poderia conversar com ele por alguns minutos. E a mulher fala que não e que ele não faz o tipo dela. O rapaz pergunta qual o tipo dela. E ela fala que não é ele com certeza. Nate então aceita o não da garota e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. Mas a garota passa reto pelo carro e o Nate acha que ela não iria voltar. Mas como a mágica não falha, a mulher volta e vai em direção ao Nate. Ela pergunta se esse carro é mesmo dele, e o Nate fala para ela que sim, e a moça fica impressionada e elogia o rapaz, e ele agradece ela, e a garota já vai logo falando que já que ele é novo na cidade, ela pode lhe apresentar. Nate diz que era exatamente isso que ele estava pedindo para ela, e pergunta se ela não lembra, e fala que ela até disse que ele não fazia o seu tipo. A mulher fala que analisou melhor, e que ele faz sim o tipo dela. Nate pergunta se ela sente que ele é uma pessoa com quem ela quer conversar, e ela fala sem pensar duas vezes que sim. Ele então diz que ela tinha falado que seu nome era Ashley, e a garota confirma.
Nate diz que é um prazer conhecê-la, mas na verdade ele está prestes a sair para comer alguma coisa e que eles poderiam sair por aí. A mulher fala para eles irem juntos. O YouTube fala para ela que ele não queria incomodá-la. Nate fala que quer descobrir por que a energia dela mudou tanto com ele. E ela fala que pensou melhor sobre ele e fala que o YouTube é muito fofo. O rapaz então fala que ele é fofo, mas que não faz o tipo dela e pergunta como isso pode acontecer. A moça fala que essas coisas acontecem e que ela está gostando de conversar com ele agora. Nate então diz que iria dar uma chance para ela e chama a garota para entrar em seu carro. A moça então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Nate. E após entrar, o Nate diz que, como ele falou para ela, ele é novo na cidade e quando abordou ela, estava na intenção de conhecer seus vizinhos e talvez fazer amizades. A moça pede desculpas e fala que a maioria dos caras que se aproximam dela neste lugar, ela sente que eles não são o que ela procura. Nate então muda de assunto e fala que ele está com muita fome e eles podem ir deixar este carro para lá e pegar comida. A moça pergunta o que ele quer dizer com deixar e ele fala que este carro é do seu amigo e quando ele mudou estava precisando de um carro. A garota fala que isso então é basicamente um aluguel e diz que a sua intenção estava certa. Nate pergunta qual o problema e fala para ela para eles irem logo e diz que o dia está quente e que isso está o deixando com mais fome. A garota então não faz uma cara muito boa e já se prepara para descer. O Nate fala que ela pode descer se ela quiser. A moça então desce e Nate revela que esse carro é realmente dele. A garota então vai embora debochando, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Kilo chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está. E a moça fala que está bem. O YouTube pergunta se ele pode caminhar com ela. E ela fala que não está gostando disso. O rapaz então pergunta se ele está deixando ela desconfortável. E também pergunta se ela não está acostumada com caras chegando para conversar com ela. E ela diz que mais ou menos e pergunta a ele por que ele se sentou ali. O rapaz então fala que não sabe, que só está ali o dia todo. A moça então diz que não tem tempo para estas bobeiras e fala que está com pressa para ir embora e pergunta ao rapaz o que ele quer. O youtuber fala que não é nada e que ele estava andando para cá e para lá longe e resolveu abordá-la, mas que ele já está cansado e está indo embora. A moça fala que ok, que ela já está sofrendo para ir embora porque está muito quente. Ele pergunta se ela não tem um carro. E a garota fala que tem, mas que não está aqui com ela no momento. O rapaz então fala que ela poderia sentar ali ao lado dele e descansar um pouco e eles aproveitaram para conversar. A mulher fala que isso não ia rolar e diz que ele não faz o seu tipo e se despede do rapaz. O YouTube também se despede da garota e se levanta e vai em direção ao seu Corvette. O rapaz então entra no seu carro e é assim que a mágica acontece. E a garota de longe avista o carro do rapaz e volta para conversar com ele na mesma hora. Ela bate na janela do rapaz e ele abre e pergunta o que ela precisa. E a moça fala que o carro dele é muito bonito. O YouTube agradece. A garota não perde tempo e já vai perguntando se eles poderiam dar uma volta. Kilo então diz que é uma boa ideia e fala que ele está com muita fome. A mulher fala que isso é ótimo e que ela também está com fome e eles poderiam comer bastante. Mas o youtuber fala que está afim de comer uma comida caseira e pergunta se ela poderia fazer o almoço. E a mulher fala que é claro e ela faz qualquer coisa para ela entrar no carro dele. Kilo fala que ok e pergunta à garota o seu nome. E ela fala que é Trinity. O youtuber então entende e o rapaz pergunta se ela mora muito longe dali. E a garota fala que não e que a casa dela deve ser a uns 300 metros dali. E ele fala que ok. A moça novamente pede para entrar no carro do rapaz. E o youtuber aceita e fala para ela entrar. E ela vai rumo ao carro e se direciona ao banco do passageiro.
A garota entra no carro achando que irá se dar bem com o rapaz, e após entrar, ela elogia o carro do rapaz e fala que está muito confortável e bem fresquinho, mas Kilo já vai direto ao ponto e pergunta à garota se ela voltou para conversar com ele só por causa do carro. A moça fala que não é nada disso e pede para ele mudar de assunto. O youtuber fala que já sabe a verdade e pede ela para descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça desce do carro e volta até a janela do Kilo e pergunta se ela poderia pegar o número dele, pelo menos. Mas o rapaz fala que é melhor não. A garota fica brava, mas no fim acabou tomando um fora do Kilo. O vídeo começa com o Sub se passando por um mendigo para fazer a pegadinha da interesseira. Ele chega com seu cobertor empurrando um carrinho e deita próximo à garota e começa a puxar a conversa com ela, perguntando como ela vai. Ela fala que está bem e que está esperando sua carona. O youtuber então pergunta se ela não quer carona dele. Ela responde que ele não pode ter um carro. Sub então pergunta por que ela acha que ele não pode ter um carro, e ela fala que é porque ele está passando necessidade. Ele então fala que só queria pegar um ar fresco e por isso que ele está aqui deitado. Em seguida, ele fala que gostou da bolsa dela e pergunta quanto que custou. A mulher fala para ele que custou $2.000. Ele então pergunta como ela ainda não tem um carro se ela tem uma bolsa tão cara. Ela responde que ganhou essa bolsa de presente. Na sequência, ela pergunta o que ele está fazendo ali no chão. E ele responde que está tentando relaxar e quando viu ela não queria perder a oportunidade de falar com ela. A seguir, ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. Ela responde que sim, que ela está quase casando e o seu noivo é muito ciumento. Em seguida, ele pergunta se não pode pegar o Instagram dela ou o seu Snapchat para eles manterem contato. A garota responde que é melhor não e que ela leva muito a sério o seu compromisso. Ele então se despede e vai na direção do seu Corvette C8. E quando a mulher vê o Corvette dele, ela chama ele e fala que não sabia que ele tinha um carro desse. Além disso, ela fala que achou que ele era um morador de rua e que não tinha nenhum dinheiro. Ele responde que disse que podia dar uma carona para ela e que só estava ali relaxando, mas que ela não acreditou nele. Na sequência, ele deixa ela dar uma olhadinha dentro do Corvette e ela vê como é a máquina por dentro. Nessa hora, ela pergunta se pode pegar o número dele. Sub fala que sim e passa o telefone para ela. Ela então pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta. Porém, o youtuber fala que não, porque ele não sai com garimpeira de ouro e além disso, ela estava noiva. Ela fala que está solteira e insiste em dar uma volta com ele. Porém, ele fala que interesseira não tem chance com ele. E ela sai sem graça e aprende uma lição de moral. E o YouTube entra no seu glorioso Corvette. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a garota e fala que ela parece ser familiar e pergunta qual o nome dela. Mas a mulher faz uma cara de assustada e não demonstra muito interesse. Ele fala seu nome e pergunta se ela é da cidade e se apresenta para ela. A garota responde que sim. Ele então diz a ela que é de Nova York e além disso ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Porém, a mulher diz a ele que ela tem namorado. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde de forma rude que não.
Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Quando a garota vê a máquina de London, é nessa hora que a mágica acontece. Ela na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. London pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele, porque ele só queria conhecê-la melhor. Ela responde que não gosta de falar com estranhos. London fala que tudo bem, que ela poderia ser mais simpática. Em seguida, ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nenhum plano para agora e só está indo para sua casa. Ele fala que está procurando um lugar para almoçar e pergunta se ela não gostaria de vir com ele para os dois se conhecerem melhor. E dessa vez, a mulher aceita o convite de London. Ela então entra no carro com London achando que vai se dar bem com ele, mas mal sabe que acabou de cair na pegadinha da interesseira e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, resumindo a conversa, a garota tenta se aproveitar de London e fala que depois quer ir para o shopping para fazer compras, esperando que London pague para ela. Porém, London fala que eles ainda não têm nada e ela já quer gastar o dinheiro dele. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia na mesma hora. Ela fala que para sair com ela tem que ter dinheiro, que não sai com qualquer um. Mas London fala para dar licença do carro dele porque ele não quer mais nada com uma garimpeira de ouro. A mulher desce do carro indignada, mas acaba sendo rejeitada pelo London, que dá uma boa lição de moral nela.